Então, revendo rapidamente aqui a parte da acuidade visual, né? Então, a acuidade visual, a perda da acuidade visual, ela é bastante comum no processo de envelhecimento, porque nós temos estruturas oculares que vão sofrendo diversos danos metabólicos e ambientais. Então, nós temos na senescência a presbiopia. Presbiopia é aquele processo de dificuldade visual em que o indivíduo vai apresentando, normalmente já a partir dos 40 anos, uma dificuldade de ajustar o foco e realizar a leitura e observação de imagens próximas. A tendência do indivíduo é afastar o objeto, esticar, né, até certa distância em que o foco fique mais fácil o processo de visualização. Então, nós temos dificuldade de ajustes de foco de maneira adequada, de maneira rápida, desses objetos. E se não fizer a correção, provavelmente causa enxaqueca. O processo de senilidade, em que nós vamos ter, então, patologias associadas como cataratas, glaucoma, retinopatia diabética, e principalmente a degeneração macular relacionada à idade. Então, aqui nós temos para demonstrar como é que fica a visão do indivíduo que vai desenvolvendo o glaucoma. O glaucoma é aumento da pressão intraocular, que não tem nada a ver com a pressão arterial sistêmica, está relacionado com o processo de produção e síntese de um líquido que banha o nosso globo ocular, que ajuda na nutrição, que é chamado de humor aquoso. Então, o glaucoma ele vai ser tratado, tem o glaucoma de ângulo aberto, o glaucoma de ângulo fechado, e pode ser tratamento cirúrgico ou uso de colírios. Então, a pessoa vai tendo perda da visão periférica, veja que vai fechando ali e vai ficando cada vez mais difícil a visualização. O processo de catarata é um processo de opacificação da nossa lente do cristalino. É como se a lente vai ficando gradativamente embaçada e a visão vai ficando assim empalidecida e mais difícil de distinguir cor, sombra e profundidades. A degeneração macular está relacionada com a idade. Ocorre, então, lesão nas células do fundo do olho lá da retina e forma, então, essa mancha bem no centro de campo de visão e que fica muito difícil de realizar, de manter, né, a visualização correta. Então, a acuidade visual tende a ser reduzida durante o processo de envelhecimento devido às alterações das estruturas oculares. Então, uma maneira simples de começar a observar se o idoso vai apresentando algum grau de dificuldade é fazer pergunta e questionamento para ele mesmo. Ou ele mesmo vai relatar dificuldade em realizar a leitura, de assistir televisão, dificuldade de enxergar placas de trânsito, de dirigir, ou qualquer outra atividade que ele tenha como hábito e agora apresente dificuldade. Às vezes, trabalhos manuais ou outro tipo de trabalhos domésticos. Um dos instrumentos de rastreio é o exame chamado de teste da acuidade visual à distância, que é o mesmo que os médicos oftalmologistas fazem no seu consultório para todas as pessoas. Essa tabelinha com as letras é chamada de tabela de Senelen, em que é colocado a pessoa a uma distância de 6 metros da tabela e é solicitado que ela faça a leitura e soletre, então, as letras que ela está enxergando. Ou é considerado visão normal até a leitura aqui dessa linha aqui, número 8, que a gente chama de visão 20 para 20. Outro instrumento de rastreio é o cartão de Geiger, que possibilita um exame simples de baixo custo. É um cartão em que nós vamos tendo, às vezes, estrofe, frases, com tamanho de letras que a cada linha elas vão diminuindo, né? Então, nós temos letras maiores e vamos percebendo aonde que encontra a dificuldade de leitura da pessoa. E também a avaliação de reconhecimento de faces. Então, a capacidade de reconhecer faces a uma distância de 4 metros. Todos esses testes de acuidade visual são realizados se a pessoa já usa óculos. A gente não vai pedir que ela faça sem óculos, que ela já vai apresentar dificuldade. Então, se ela faz uso de óculos, lentes corretivas, outros tipos de lente,
realizar com as lentes, né? Então, a incapacidade de reconhecimento das expressões faciais também pode apresentar um déficit visual e necessidade de encaminhamento oftalmológico para avaliação específica. Outra teste bem simples é a leitura de texto a 25 centímetros, em uso de lente corretiva, se for o caso, e vai se constatar, então, dificuldade para a leitura, né, confirmando um déficit visual e necessidade também de avaliação oftalmológica específica. Então, foi isso que a gente trabalhou na última aula. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com a acuidade auditiva. Eu deixei lá para vocês vários videozinhos, alguns eu trouxe aqui, para a gente estar entendendo um pouquinho da parte da anatomia, da fisiologia, dos processos de perda da acuidade auditiva. Então, a parte de ouvido interno, ouvido externo, a gente não costuma trabalhar muito nas disciplinas de fisiologia, fisiopatologia. Por isso que eu acho importante trazer aqui. Então, eu trouxe um videozinho para vocês que traz uma revisão das estruturas, vamos ver se ele vai passar, das estruturas anatômicas do pavilhão auditivo externo, do ouvido interno, do ouvido médio, do ouvido interno. Tá? Então, vou passar aqui para vocês a parte, então, da anatomia. Deixa eu ampliar aqui. Depois eu arrumo. É 2 minutinhos só. Então, aqui todas as estruturas. A parte mais externa a gente chama de pavilhão auditivo externo. Daí nós temos um canal, que é chamado canal auditivo. No finalzinho tem uma membrana, que é o tímpano, que depois do tímpano nós temos um espaço, que é chamado caixa do tímpano, uma pequena abertura lá no fundo chamada janela, trompa de Eustáquio, que comunica com a parte nasal, a cóclea, o nervo auditivo, o nervo coclear, o nervo vestibular, canais semicirculares do labirinto e os 3 ossinhos famosos, estribo, bigorna e martelo. Então, o pavilhão auditivo, todo mundo sabe, ele capta os sons e direciona para o canal auditivo interno. Filtra um pouco de som e permite que os sons, então, entrem dentro do nosso organismo. Então, o canal auditivo transmite as ondas sonoras para o tímpano. O tímpano é uma membrana vibratória que transforma os sons do canal auditivo em vibração. Então, ele treme, ele vibra. E quando ele vibra, ele faz movimento dos ossinhos internos, ossículos, né? Então, entrada para a orelha, que contém o órgão da audição, a cóclea. A trompa de Eustáquio ajuda a manter o equilíbrio da pressão de ar entre os 2 lados da membrana timpânica. E a cóclea é a estrutura, vamos dizer, sensorial, que converte as ondas sonoras em potenciais de ação. Então, que faz a transformação de um estímulo mecânico, de um estímulo elétrico e químico, em potencial de ação. Esse nervo conduz para a área consciente do córtex cerebral a informação, e a parte do nervo vestibular está relacionada com o equilíbrio. Esses canais semicirculares fazem parte da estrutura do labirinto, e nós temos, então, a conexão dessas estruturas e ali dentro é cheio de líquido, que faz parte do aparelho vestibular. Os 3 ossinhos, né, ossículos, convertem vibrações do tímpano e passam para a cóclea, a parte interna, que conduz para o nervo vestibular e nervo coclear. Aqui também temos um outro videozinho. Vai mostrar ali a vibração dos ossículos do ouvido interno. Então, ele traz aqui, ó, as mesmas estruturas, pavilhão auditivo externo, o canal, ou ducto, né, ó, ouvido externo, a parte externa do aparelho. Ouvido médio, forma o ducto, o tímpano
E ouvido interno é a parte da cóclea, aparelho vestibular, nervo vestibular e cócleo, né, que o conjunto é chamado de nervo auditivo. Então, como nós ouvimos? Processo de audição normal. As ondas sonoras são captadas pelo pavilhão auditivo externo e é transferida aqui para o ducto interno, chega até o tímpano, ouvido médio. O tímpano é a membrana que vibra. Quando o tímpano vibra, vibra os ossinhos, né? Martelo, bigorna e o estribo. E é convertida essa vibração aqui dentro em potencial de ação. Então, aqui dentro é a região da cóclea, ela é banhada por um líquido cheio de células ciliares. Essas cílias se movimentam de acordo com a intensidade das ondas sonoras que entram aqui e mandam essa informação na forma de potencial de ação para o córtex cerebral. No idoso, gente, o número dessas células aqui estão bem reduzidas, o que dificulta a transmissão da informação sonora para o sistema nervoso central. Então, lá no sistema nervoso central que são interpretados os sons, temos uma área do córtex cerebral. Então, a perda auditiva sem ajuda. O que é a perda auditiva? Nós temos algum problema daqui para frente, né? Então, chega aqui no tímpano, faz com que ele vibre. As vibrações do tímpano estão ligadas aos 3 ossinhos. Fazem que normalmente eles se movimentem. Eu posso ter dano aqui, né? E daí a informação passa lá para a cóclea. Então, a cóclea é cheia das células. No idoso, nós vamos ter perda aqui das células ciliadas e uma dificuldade de transmissão para o sistema nervoso central. Então, se estar danificadas ou se elas não existirem, nós vamos ter dificuldade de passagem do som para o sistema nervoso central. Como que pode ocorrer o processo de correção? Com a utilização daqueles aparelhos, né, que vai melhorar a captação das ondas sonoras e melhora a transmissão para o sistema nervoso central. Então, aqui está mostrando o processo que vai ocorrendo, diminuição aqui, diminuição na passagem do som aqui, né? Então, está um pouco mais prejudicado. Agora que já, só para adiantar, colocamos um aparelhinho, né? Um aparelhinho auditivo. O som entra, esse aparelhinho amplia as ondas para compensar a diminuição de células ciliadas aqui na cóclea. Então, células ciliadas, as células que estão defeituosas, o aparelhinho ajuda e passa a informação, então, na forma de potencial de ação, lá para o sistema nervoso central, tá? Aqui também explica o processo da fisiologia, então, o funcionamento normal das estruturas do nosso ouvido, né? Então, transforma informações que são interpretadas pelo cérebro, por exemplo, como a música ou fala. O som é uma onda de pressão que vai fazer vibrar internamente lá no tímpano. Vibrações lentas produzem sons intensos, enquanto que as rápidas produzem com maior frequência. Então, a informação entra, vai vibrar o quê? O tímpano, né? Assim que o tímpano começa a vibrar, os 3 ossinhos vão começar a se movimentar. Martelo, estribo e bigorna, movimentando aqui, movimenta o líquido que está aqui dentro da cóclea e vai movimentar as células ciliares que estão ali dentro. Então, a energia mecânica é convertida em potencial de ação. E o potencial de ação vai ser enviado ao sistema nervoso central. Então, a cóclea é um tubo espiral que tem células sensoriais sensitivas que se apresentam em toda a estrutura dessa região e vai captar
diferentes tons, frequência sonora, então permite que a gente tenha essa sensação de diferentes tipos de som. Então, converte potencial de ação e cada região capta um tipo de onda sonora, vamos dizer assim, tá? De acordo com a sua amplitude. Então, ali, regiões mais baixas da cóclea são responsáveis pelas alta frequência, a parte superior por ondas de baixa frequência. Então, dentro da cóclea tem um líquido. Quando esse líquido se movimenta pela vibração do tímpano e dos 3 ossículos, as células ciliares se movimentam, e quando essas células, esses cílios se movimentam, gera-se potencial de ação, que vai ser encaminhado para o sistema nervoso central. Ó, tímpano, os ossinhos, quando ele bate, ele movimenta o líquido, que movimenta as células ciliares, que envia potencial de ação para o sistema nervoso central. Aqui na região é formado o que a gente chama de aparelho vestibular, relacionado com o processo de equilíbrio, tá? Então, vários fatores podem ocorrer. Que nós vamos conversar um pouquinho. Então, a perda da acuidade auditiva ocorre, segundo o Ministério da Saúde, 1/3 das pessoas idosas apresentam algum grau de declínio de acuidade auditiva. É a terceira condição crônica mais comum nos idosos, vem depois de hipertensão arterial sistêmica e artrite. A prevalência e a gravidade aumentam com a idade. De 20 a 40% dos idosos entre 60 e 75 anos já têm perda auditiva, e nos mais idosos, acima de 80 anos, pode chegar a 90%. Essa perda da audição pode levar o idoso à depressão e declínio funcional. Então, quais são os mecanismos de perda auditiva? Danos no sistema de condução e danos no sistema de processamento. Então, danos no sistema condutivo são problemas resultantes, normalmente, de obstrução mecânica no local de condução do som para o interior do ouvido. Então, nós temos a passagem do som do ouvido externo para o ouvido médio. A causa mais comum é a impactação de cerume, então o acúmulo de cera, infecção no ouvido médio, que a gente chama de otite média, ou perfuração timpânica. Então, impactação de cerumen aqui lesão no tímpano ou infecção aqui nessa região. Aqui nós temos através do otoscópio, observando o conduto auditivo e a presença de uma placa, de um tampão de cera, né, que deve ser removido por um médico especialista. Nunca introduzir cotonetes, porque vai empurrar essa placa de cera e vai fazer pressão na membrana timpânica, podendo levar à perfuração. Quando nós temos danos no sistema de processamento, quando temos lesão no tímpano ou lesão no nervo auditivo. Existe a perda auditiva secundária ao processo do envelhecimento, que é chamado de presbiacusia. Temos perda auditiva neurosensorial. Quando ocorre essa perda auditiva, o processo é irreversível e vai ter que fazer o uso de aparelho auditivo. Outras condições que podem levar à perda da acuidade auditiva são tumores e doenças crônicas não transmissíveis, como doenças vasculares, diabetes mellitus, dislipidemia. Podemos ainda ter uma causa de perda auditiva mista, quando o idoso já tem a presbiacusia, que é um processo do envelhecimento, somado, por exemplo, a uma rolha de cera no canal auditivo. Então, aqui é uma imagem para demonstrar uma perfuração do tímpano. Então, observado de dentro, o ossinho encosta no tímpano, vibra, a membrana vibra o primeiro ossinho. Se tiver perfurado, o processo de vibração não vai acontecer de forma normal e o sistema não vai captar essa vibração. A otite média é o processo de infecção aqui nessa região, que a gente chama de ouvido médio, orelha média,
ou acúmulo de pus, secreção purulenta. Então, isso aqui causa pressão, causa bastante dor e a presença desse líquido não deixa que a vibração ocorra, né? Então, vai ser tratado com antibiótico. Então, a presbiacusia inicia-se de forma gradual, insidiosa e progressiva e até o momento é um processo irreversível. O que acontece no idoso? O número daquelas células ciliares sensoriais se deterioram e não passa a informação lá para o sistema nervoso central, então causando uma perda auditiva bastante significativa. Então, essa perda piora com a evolução da idade, uma vez que cada parte do sistema auditivo vai se transformando cada vez mais. O tímpano também perde sua elasticidade, as articulações dos ossículos no ouvido médio ficam enrijecidos, afetando a transmissão do som. Já vimos que isso não é legal para o idoso, leva a prejuízo da comunicação, depressão, isolamento social, baixa autoestima, comprometimento da independência e incapacidade cognitiva. Então, essa palavra presbiacusia vem do grego prebs, idoso, acousis, ouvir. Então, é definida como a diminuição auditiva por alterações degenerativas em todo o sistema auditivo, desde a orelha média até as vias auditivas, inclusive o córtex do sistema nervoso central, que fazendo parte do processo geral do envelhecimento do organismo. Então, é uma perda auditiva, neurosensorial, simétrica, bilateral, que compromete os sons, principalmente inicialmente de alta frequência, acompanhado por perda do reconhecimento da fala, sem história prévia de doenças sistêmicas ou auditiva severa, de início gradual, irreversível e progressivo. Então, o idoso perde progressivamente a capacidade de diferenciar sons de alta frequência, podendo não perceber essa perda e, por essa razão, não reclamar e não referi-la. Autores apontam outros fatores como causas para a presbiacusia, como doenças vasculares, alterações metabólicas, dislipidemia, hipertensão arterial, diabetes, aterosclerose, exercícios físicos, hábitos de fumar, exposição a ruídos, estresse, ingestão de drogas, medicamentos e predisposição genética. Os medicamentos que causam bastante lesão e ototoxicidade é a furosemida e alguns grupos de antibióticos, principalmente os aminoglicosídeos. Então, a avaliação da acuidade auditiva, nós temos o teste do sussurro. Então, é um teste de triagem que nós podemos fazer com os idosos. O teste do sussurro é o Whisper, ele é apontado pelo Ministério da Saúde como uma forma de avaliação na audição. Então, como é que a gente faz? A gente coloca o idoso e nós nos mantemos fora do seu campo visual, a uma distância mais ou menos de 33 centímetros e sussurramos, quer dizer, falamos baixo alguma coisa, fazemos uma pergunta, uma coisa simples em cada lado, né, em cada ouvido, e vamos aguardar se o idoso responde alguma coisa. Então, o objetivo do teste é a avaliação da acuidade auditiva. Se a pessoa não te responder, deve-se examinar o seu conduto auditivo para afastar a possibilidade de cerúmen ou outra coisa que porventura ele pode ter colocado e que leve à incapacidade auditiva. Já foi observado, às vezes, a presença de insetos, de sementes, assim como a gente encontra em crianças, né? Não sendo identificados obstáculos nos condutos auditivos externos, deve-se solicitar audiometria em ambulatório especializado. Gente, o teste do sussurro não é para a gente fazer um diagnóstico, né? Nós da enfermagem não temos esse poder, mas já nos dá uma orientação, uma indicação de como que está a capacidade auditiva e para encaminhamento para fazer exames especializados, né? Também coloquei para vocês o teste do sussurro. É bem simples. Acho que ele não vai pegar, daí vocês assistem lá. Ó. Só colocou o idoso numa posição que não esteja fazendo a leitura labial. Fala alguma coisa perto do ouvido direito, do ouvido esquerdo, porque às vezes pode ter perda auditiva unilateral.
E se a pessoa ficar quieta ali, não pode ser uma coisa muito complexa, porque ela pode não ter entendido o que você perguntou, uma coisa bem simples. Qual o seu nome, quantos anos você tem, aonde você está, como que você está, alguma coisa assim, para ver o que ela responde, tá? É importante lembrar que o sistema auditivo depende também do processamento central de informações. Então, outras causas da perda da acuidade auditiva estão associadas a alterações do sistema nervoso central e da cognição. Então, a alteração central e da cognição implicam em redução da capacidade de isolar e discriminar os componentes da frequência sonora. Então, idosos com declínios cognitivos têm ainda mais dificuldade de processamento das informações e, claro, que nessas condições também vão ter que ser encaminhados para centros especializados, né, para avaliação especializada e, se for o caso, a implantação de aparelhos auditivos. Então, aparelhos de amplificação sonora individual, eles são indicados após avaliação por especialista, né? E deve ser, então, eles que vão selecionar e, junto com outros profissionais, realizar a adaptação desses aparelhos. Então, essas adaptações ela não é fácil em qualquer idade, para o idoso ainda é mais complicado ainda. Então, tem que fazer toda uma orientação com o idoso e com os familiares, né? E também trabalhar com os processos de vantagem e desvantagem do aparelho. Então, é bastante comum haver uma resistência do idoso à colocação do aparelho. No início, ele tem que fazer uma adaptação com chiados, zumbidos e ruídos, às vezes não tem muita paciência, mas depois que o processo é realizado, eles vão ter um benefício bastante grande. Então, quais são as dificuldades? Escutar a fala no telefone fica mais difícil, adaptar-se à mudança na percepção da própria voz, compreender fala em ambiente ruidoso, porque ele amplia outros ruídos, não só o que a gente está falando. Uso e manuseio do aparelho, então ele é pequenininho, se tiver que ficar pondo, colocar, às vezes ele não tem a coordenação motora para realizar, precisa de alguém para ajudar nesse processo, né? Então, é necessário todo um cuidado. Então, o decréscimo fisiológico da audição, nós temos que ter os seguintes cuidados. Então, evitar a exposição a ruídos intensos, evitar o uso indiscriminado de medicamentos desnecessários, fazer avaliação do histórico, qual era a sua atividade profissional, quais eram os seus hábitos de vida, que doenças ele teve ao longo da vida, problemas de alerta e defesa e dificuldade de comunicação, isolamento social, diminuição da compreensão da fala, dificuldade maior em ouvir em ambientes ruidosos, maior queixa de que escutam, mas não entendem o que está sendo dito, dificuldade maior para sons agudos e presença de irritação, raiva, constrangimento e tristeza, né? Então, tudo isso é bastante importante. Quais são as orientações que nós podemos passar para a melhoria da capacidade auditiva? Tem que ter toda uma adaptação ao idoso, né? Então, orientar famílias de mais pessoas quanto ao déficit auditivo, necessidade, então, da compreensão e paciência, evitar o isolamento social, que isso aqui é muito comum, trazer o idoso para as atividades familiares, para a participação de conversa com os familiares. Às vezes a gente tende a deixá-lo de lado, escanteio, porque é muito difícil a comunicação. A gente cansa na tentativa de que ele se faça compreender e ele também se sente constrangido. É bom, antes de iniciar uma fala, tocá-lo, que ele já vai ficar atento, que você vai se comunicar com ela, chamando sua atenção. Conversar nunca de costas, né, de frente, a uma distância razoável. Contato visual é muito importante. Se possível, né, às vezes não é possível, trazer ele para um local mais silencioso, falar de forma compassada, promover um espaçamento maior entre as palavras. Eles vão apresentar dificuldade nas consoantes, como T, D, V, F, que são mais fechados. Falar um pouco mais alto, não gritar, gritar ainda piora a condição auditiva dele. Não falar com a boca cheia, com alimento, com chicletes, com cigarro na boca, que não vai entender.
Se ele não entende, não adianta ficar repetindo 10 vezes da mesma forma, que ele não está entendendo, trocar as palavras, gesticular para facilitar a compreensão, evitar palavras complexas, evitar frases longas. No caso, aumentar campainhas da casa, de aparelhos de telefone. Em algumas situações é mais fácil substituir por alarmes luminosos. Se for possível, usar fones de ouvido para assistir televisão, para não ficar aquela televisão atrapalhando a rotina dos demais familiares, aquilo muito alto, né? Rádio, televisão. E orientar cuidados ao atravessar a rua, já que ele não pode ouvir buzina, ou outras situações de perigo. E uma coisa também bastante importante com relação aqui no idoso é a questão do equilíbrio. O equilíbrio também está relacionado na parte do nosso ouvido interno. Então, as alterações do equilíbrio na população idosa são problemas bastante comuns, que vai levar a importantes limitações na realização das atividades de vida diária, principalmente na queda desses indivíduos. Então, internamente, nós temos o sistema vestibular, que é um dos responsáveis pelo equilíbrio, e ele vai sofrer também processos degenerativos ao longo do tempo. Observa-se uma redução de 40% no número de células ciliadas do vestíbulo, com redução das fibras do nervo vestibular. O envelhecimento também compromete o sistema nervoso central, na capacidade de realizar os sinais que vêm lá do ouvido interno, dos sinais vestibulares, sinais visuais e proprioceptivos, que são responsáveis pela manutenção do equilíbrio corporal, e também diminui a capacidade de modificações dos reflexos. Então, a presença de déficit auditivo está associado também com o sistema vestibular, que fornece dados sensoriais importantes para o controle do equilíbrio. Então, o ouvido interno, o aparelho vestibular, interage com outras informações para produzir o nosso processo de equilíbrio. Então, é muito comum a perda do equilíbrio, instabilidade postural, tontura no idoso. Então, autores ressaltam que outro problema relacionado à alteração do ouvido é a vertigem. A vertigem se constitui de uma sensação de forte tontura, com início súbito, acompanhado de náuseas e sensação de cabeça estar girando, rotatória, sendo uma importante causa de queda. Então, tontura é mais frequentemente usado o termo para pacientes para descrever seus problemas com a sensação de perda maior ou menor do equilíbrio, que se manifesta como instabilidade, oscilação, flutuação, desvio de marcha, desequilíbrio, desmaio, pequenos episódios de confusão mental, atordoamento, desorientação no espaço e mesmo pequenos episódios de crises convulsivas. Então, nos idosos, a ocorrência de tonturas, desequilíbrios e quedas são queixas frequentes, e nós temos que, então, realizar avaliações da capacidade de equilíbrio da função vestibular para detectar importantes alterações e entrar com processos profiláticos e terapêuticos. Aqui o uso de medicamentos é muito importante. Os idosos, eles são polifarmácios, eles utilizam várias medicações, então psicotrópicos, anticonvulsivantes, antiarrítmicos, hipotensores, causam muita tontura e vertigem no idoso, né? Então, o idoso deve ser avaliado pelo médico, tá? Então, quero parar por aqui, senão está ficando muito comprido. Ainda falta, nessa parte, falta a produção e a motricidade orofacial, fala, voz e linguagem, que eu vou deixar para a próxima aula, ok? Então, obrigado a todos e até